6h59, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Lembrando para você que nos acompanha que agora o programa está maior. Você fica comigo até as 7h55 aqui na telinha da TV A Crítica ou pelo aplicativo A Crítica Play. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Presta sua atenção nessa história. Lá no bairro Santo Agostinho, os criminosos estavam utilizando cabos de aço para parar os veículos que passavam pelas ruas e cometer roubos. A polícia foi acionada e um suspeito foi preso. Essa história mostra como os criminosos estão cada vez mais criativos. Os policiais aqui da 8ª SICOM receberam a denúncia de uma família que estava em um carro ali no bairro Santo Agostinho. Eles tinham sofrido uma tentativa de assalto. E olha só como os bandidos estavam agindo ali pela área. Cada um ficava em um lado da via e no momento que um veículo passava por ali, eles levantavam uma corda para impedir a passagem daquele veículo. Assim que o carro parava, eles anunciavam o assalto. O criminoso ele sempre muda a sua estratégia. Então, como os veículos não estavam mais parando, né, e dando oportunidade para os criminosos cometerem um delito, o que eles estavam fazendo? Justamente o que você falou. Eles estavam esticando um cabo de aço no local, obrigando assim o cidadão, né, o motorista a parar, obrigar o cidadão a parar. E no momento que ele parava, ele anunciaria o assalto. Então foi informado via SEOPS, né, a família que havia sido vítima da tentativa de roubo ligou para o 190, o 190 despachou para a viatura da área, né, as viaturas da área se deslocaram para o local e aí conseguiram fazer o cerco. Porém, ao desembarcar no local, né, na Avenida Chaves, no Santo Agostinho, os policiais militares foram recebidos a tiros. Foram feitos 2 disparos por parte dos criminosos, né, e vale ressaltar que o local é um local bastante perigoso, uma área vermelha, e prontamente os policiais militares retribuíram, né, a injusta agressão, fazendo um disparo e aí neutralizando o infrator, a sua ação. O tiro atingiu as nádegas, prontamente ele foi neutralizado e os policiais militares conduziram, né, a própria viatura conduziu até o Juventina Dias para que ele pudesse receber os primeiros socorros. Agora, esse homem que foi capturado, ele já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime, né? Ele assaltava, já costumava assaltar, inclusive, ele estava foragido. O cidadão infrator já havia sido preso outrora pelo mesmo crime de roubo, né, roubo majorado, e estava foragido desde o ano de 2015, quando não retornou mais para assinar perante a justiça. Agora, capitão, o que vai acontecer com ele agora? No momento, esse cidadão infrator, ele está custodiado, né, pela polícia, encontra-se no 28 de agosto, até porque ele vai ter que passar por uma cirurgia, já vista que ele foi ferido pela arma de fogo, e após ele receber alta dos médicos, ele será flagranteado no 19º DIP. E a polícia cumpriu um mandado de prisão contra uma mulher de 38 anos. Ela é acusada de participar de um triplo homicídio e uma tentativa de homicídio em 2013 no bairro Alvorada. A mulher respondia ao processo em liberdade desde 2014. O crime ocorreu, na verdade, em 2013. O julgamento foi no fim do ano passado, no fim de 2018, mas finalmente, depois de condenada, a Justiça expediu o mandado de prisão contra Elicidária da Silva Lira, de 38 anos. E esse mandado foi cumprido por policiais aqui do 17º Distrito Integrado de Polícia. A equipe de investigações do 17º cumpriu o mandado da Elice em cumprimento a uma sentença penal condenatória de um processo que ela responde por homicídio na 2ª Vara do Tribunal do Júri. Na época, o crime revoltou os moradores do bairro Alvorada. Ficou conhecido, inclusive, pelo nome de Chacina do Alvorada em 2013. Como resultado da ação criminosa, uma mulher e 2 crianças foram mortas. A Elice, na época, em 2013, ela tinha um namorado que era um traficante, quanto mais, no bairro da Alvorada. E a sobrinha da Elice, ela namoraria esse senhor que tentaram matar na casa lá no bairro da Alvorada, em 2013. E essa sobrinha teria passado essas informações para Elice, alegando que esse senhor teria R$100 mil guardado dentro de casa. Então, ela, junto com o ex-companheiro, planejaram uma execução para tentar assaltar esse senhor na casa dele. Só que quando eles chegaram, não encontraram dinheiro, mas havia 2 crianças menores e a sobrinha da Elice, que também foi morta nessa empreitada. Então, eles tentaram matar o senhor, que sobreviveu, e mataram 2 crianças menores e a sobrinha da Elice.
Aqui na delegacia, a Elice concordou em conversar com a nossa equipe de reportagem, mas ela não quis falar, apenas deu a entender que se arrependeu de ter participado desse crime, que não esperava que terminasse da forma como terminou, com a morte da sobrinha dela, da filha da sobrinha dela e ainda de uma outra sobrinha, que não sabe o que vai acontecer daqui para diante, sobretudo com o filho dela. Elice foi presa em 2014, engravidou dentro da cadeia e, por isso, recebeu o benefício de responder ao processo em liberdade. Mas agora, com o término do julgamento no fim do ano passado e com o cumprimento de mandado de prisão, ela deve ser encaminhada para o sistema prisional, onde deverá começar a cumprir pena. E você lembra do caso de um professor que foi preso em flagrante no ano passado por abusar sexualmente de 3 alunas? Pois é, agora ele foi condenado a 20 anos de prisão. Os crimes aconteceram dentro de uma escola municipal. As vítimas tinham entre 8 e 9 anos. O professor da rede municipal de ensino, Carlos Alberto Pereira Cruz, de 47 anos, foi condenado na manhã dessa segunda-feira a 20 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença condenatória foi dada depois de 4 meses e 18 dias de processo. O professor da rede municipal de ensino foi preso em flagrante em outubro do ano passado, depois de denúncias sobre abusos sexuais de pelo menos 3 alunas da terceira série do ensino fundamental, sendo uma delas de 8 anos e 2 de 9 anos de idade. Para quem não lembra do caso, o professor foi preso logo depois que uma dessas alunas chegou em casa relatando para a mãe que o professor costumava cometer os abusos sexuais nos intervalos da escola. Em uma dessas ocasiões, o professor chegou a pedir para que uma aluna de 8 anos ficasse dentro de sala e foi quando ele levantou a blusa dela, acariciou as partes íntimas, além de cometer outros atos libidinosos. Vale lembrar também que, nesse momento, a mãe da criança procurou imediatamente a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e logo saiu em diligência até a Escola Municipal Maria Pereira Campos, que fica no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. Depois dessa denúncia, outras 2 denúncias surgiram de mais 2 alunas que acabaram também sendo incluídas nesse processo. Além da condenação e da prisão em regime fechado, o professor deverá pagar uma indenização para a família de cada uma dessas alunas. Ele respondeu em todo o processo, já preso em regime fechado, e deve também recorrer a essa sentença preso. Vale lembrar também que esse processo ainda corre sob segredo de justiça. Ele tem que recorrer preso mesmo, né? Porque o Carlos Alberto, esse homem que aparece no vídeo condenado agora a 20 anos de prisão, quando foi preso no ano passado, no primeiro momento foi liberado para responder em liberdade, aproveitou esse espaço para fugir para o interior do estado, simulou a própria morte, fingiu que tinha morrido, criou perfil falso na internet para lamentar a morte, avisar a família que teria morrido e estava escondido, na verdade, na casa de uma sobrinha, e foi quando foi identificado, encontrado pela polícia e voltou a ficar preso e agora é condenado a 20 anos de prisão. É importante lembrar que você precisa fazer a denúncia. Você que está numa situação de violência sexual em casa, na própria escola, né? Porque isso aconteceu dentro de uma escola municipal aqui em Manaus, precisa procurar alguém para fazer a denúncia. Se você não se sente confortável para falar para ninguém da sua família ou até na sua escola, você pode ligar para o Disque 100, pega um telefone, liga, a polícia vai chegar até você e vai garantir a sua proteção, que não pode deixar que esses crimes continuem acontecendo, ainda mais um crime tão bárbaro como esse de violência sexual dentro de uma escola pública. E a Operação The Flash, deflagrada pela Polícia Civil na semana passada, resultou na prisão de 8 pessoas no município de Iranduba. Os presos são suspeitos de crimes como roubo, furto, homicídio e tráfico de drogas. 8 pessoas foram presas durante uma operação realizada pelos policiais civis do 31º Distrito Integrado de Polícia, em conjunto com o posto policial que fica localizado no Cacau Pireira. Essas pessoas estariam aterrorizando a vida dos moradores lá no município de Iranduba. A gente vai conversar agora com a delegada titular do 31º, Silvia Laureana, que tem mais informações para a gente. Delegada, como que vocês chegaram até essas 8 pessoas? Outros mandados também foram cumpridos, né?
Exato, a operação foi deflagrada a partir de ontem para cumprimento desses mandados de prisão. Tirando de circulação do município de Iranduba vários elementos de alta periculosidade que praticam crimes de roubo, furto, homicídio e tráfico de drogas. 13 mandados de prisão foram colocados aí em prática e tiraram de circulação essas pessoas. Outras 2 pessoas também foram presas em flagrante, é isso? Exato. O importante é frisar que a Polícia Civil do município de Iranduba diuturnamente trabalha para tirar os elementos de circulação, porque como a região metropolitana, os elementos são de alta periculosidade e incomodam muito a comunidade com essa prática criminosa de pequenos furtos, de grandes roubos, roubos em ramais e homicídios praticados. Então, continuamente nós estamos trabalhando para que efetivamente eles saiam de circulação. Quanto tempo de investigações? Em torno de 3 a 4 meses. Quantas pessoas participaram dessa ação que recebeu o nome The Flash e por que esse nome? The Flash porque é uma resposta sempre rápida que a polícia tem tentado dar no município e tem conseguido, e a operação foi uma operação interna com apoio dos policiais lotados no PPI e também os policiais de Iranduba. Todo o sistema ali do 31 DIP localizado na região metropolitana com apoio aqui da Delegacia Geral. O que deve acontecer então com essas pessoas? Os elementos vão agora para o sistema prisional e especificamente um elemento que foi capturado por nós, ele cometeu um crime no Rio Grande do Norte, matando uma pessoa, a companheira dele, a facadas. E agora ele vai ser preso, vai para o sistema e provavelmente o Poder Judiciário irá determinar a sua transferência para o município de origem onde ocorreu o crime. E ainda no interior do estado, no município de Lábrea, 2 pessoas morreram após trocarem tiros com policiais da Força de Segurança, que está atuando no combate ao tráfico de drogas na cidade. 5 suspeitos continuam foragidos. Uma guarnição da Polícia Militar do município de Lábrea estava em patrulhamento pelas ruas do bairro quando notaram uma dupla suspeita. Os 2 homens, ao notarem a presença da polícia, fugiram em direção a um ramal. Os policiais então pediram reforço das equipes que estão compondo a força de segurança que está na cidade. E durante as buscas pelos suspeitos, os mesmos, ao notarem a aproximação da polícia, atiraram contra a guarnição. Os policiais revidaram, chegando a atingir 2 pessoas, um menor de 17 anos e um homem de 24 anos, identificado apenas como Rangel. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital de Lábrea, porém não resistiram aos ferimentos. Desde o dia 1º de fevereiro, uma força de segurança composta por policiais da ROCAM, o COI e também por policiais da Força Tática estão no município de Lábrea tentando combater a criminalidade e principalmente tentando combater as ações movidas pelo tráfico de drogas no município. Como represália a essa ação da polícia, traficantes chegaram a atear fogo em uma ambulância e em um carro funerário e ainda tentaram atear fogo em um posto de saúde do município. Conseguimos identificar os 19 autores desses atentados que ocorreram, esses atentados incendiários aqui em Lábrea. Desses, parte deles são menores. Nós tivemos aí 2 mandantes principais, um deles está preso no sistema prisional local, o outro está foragido e vendo-se aí acuado com a ação das forças de segurança, a qual nós estamos trabalhando incessantemente e aí dando um duro golpe, tanto no tráfico de drogas e outros delitos que eles estavam cometendo, tentaram aí de maneira desesperada, de maneira aí absurda, realizar esses 2 atentados, achando que nós iríamos retroceder em nossas ações, Inclusive temos relato que eles tiveram a ousadia de querer replicar o que ocorreu em Fortaleza, fazendo ataques, achando que nós iríamos retrair nas nossas ações. Ainda de acordo com o delegado, outras 5 pessoas suspeitas de terem cometido o crime continuam foragidas. Eu conclamo toda a população a fazer denúncias através do 181 ou de outra maneira que lhe convier, porque nós ainda temos 5 foragidos, o qual vão ser publicizados, essas pessoas que integram essa facção criminosa, e nós contamos com o apoio dos senhores, já cumprimos a maioria desses mandados, com mais de 70% dos mandados foram cumpridos, e contamos com o apoio da população para que continue aí nosso trabalho. As ações contra o tráfico de drogas e o alto índice de criminalidade no município de Lábrea devem continuar por tempo indeterminado. A Operação Lábrea não pode parar. Hoje nós estamos montando 8 viaturas de manhã, à tarde e à noite, 24 horas rodando com a unidade do Companhia de Operações Especiais, o 2º Batalhão de Choque, a ROCAM,
a Força Tática e o Batalhão Ambiental. E olha só, se você tiver qualquer informação desses foragidos aí do município de Lábrea, pode entrar em contato com a polícia, né, para tentar ajudar a chegar até esses criminosos. Alguns foram presos, mas como o delegado falou, ainda existem 5 foragidos e a polícia espera contar com a ajuda da população para identificar. Dificilmente eles cometem um crime e permanecem naquele mesmo município. Então, se você tiver informação de qualquer um deles, que em qualquer lugar que esteja nesse momento, né, estão próximos à sua casa, de repente se esconderam em outro município do interior ou vieram até para a capital, pode entrar em contato com a polícia. Eles são bandidos perigosos, então o telefone é 181. Nesse telefone você vai fazer a sua denúncia, não precisa se identificar, mas com certeza você vai estar ajudando bastante o trabalho da polícia nesse processo de investigação. E os moradores de Manacapuru vão passar por racionamento de energia, isso mesmo, e consequentemente vão ficar sem água durante o dia de hoje. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. E Fred, isso tudo ainda é consequência daquele furto de cabos de energia, né, que deixou a cidade sem o fornecimento de energia elétrica, depois voltou num remendo, num reparo emergencial. Agora a cidade já está no segundo dia consecutivo sem abastecimento. Situação bem difícil, né, Adriane, para os municípios, sobretudo aqui da região metropolitana da cidade, Iranduba e Manacapuru. Você bem lembrou, a tentativa de furto do cabo subaquático ainda na quinta-feira da semana passada ocasionou este problema todo. Antes de nós relembrarmos este caso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manacapuru informou por meio de nota, como é de conhecimento inclusive da população, que o abastecimento de água nos bairros necessita da eletricidade por conta das bombas que funcionam via a energia elétrica. Então, o processo de levar essa água até os reservatórios, que por enquanto estão vazios, depois também essa água precisa passar por um processo, né, ela precisa ser filtrada. Tudo isso demora mais ou menos 4 horas. Com esse racionamento por conta da falta de energia lá no município de Manacapuru, cada bairro terá 3 horas de energia elétrica. Portanto, se somar as 4 horas necessárias para o abastecimento de água e você fizer a comparação com as 3 horas que cada bairro vai ter disponível, então não bate. Portanto, fica inviável levar água até os reservatórios para que a população seja abastecida. Um problema muito grande. Por enquanto, só o que está sendo mantido 100% no que diz respeito à energia elétrica lá no município de Manacapuru são aqueles serviços essenciais e realmente esses serviços não podem faltar, como por exemplo hospitais, delegacias, corpo de bombeiro, fórum. Isso continua funcionando normalmente lá no município de Manacapuru. E é um problema que já acaba entrando em outro. Olha só, até os jogadores do Princesa dos Solimões, time lá da cidade de Manacapuru, os torcedores, enfim, comissão técnica, eles vieram aqui para Manaus ontem, mas o jogo é só hoje entre Nacional e Princesa pelo Campeonato Amazonense. Geralmente, os jogadores do Princesa, se tudo estivesse funcionando normalmente, chegariam aqui em Manaus hoje 3 horas antes da partida. Mas por conta desse problema todo lá na cidade, até o futebol foi impactado e eles tiveram então que antecipar essa vinda aqui para Manaus. Situação difícil também está passando a população de Iranduba, porque está sem a energia elétrica, boa parte da população, e também só os serviços essenciais estão mantidos. Isso tudo começou na quinta-feira da semana passada, após a tentativa do furto de cabo subaquático, que fica às margens do Rio Negro, em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Esse cabo subaquático, ele fica parte submerso, mas tem alguma outra parte que fica exposta. A suspeita é justamente de que os bandidos tenham se aproveitado disso e foram tentar furtar este cabo, só que não conseguiram e ainda acabaram o danificando. Por conta disso, as duas cidades ficaram sem eletricidade. Quando a Eletrobras Distribuição Amazonas soube do problema, teve que ir ao local para resolver. Só que esse cabo é importado, portanto não tem no mercado nacional. E aí existe um problema muito grande, até essa importação dele, até chegar aqui. Por isso, a Eletrobras fez uma manutenção provisória.
que deu certo por algumas horas. Na última segunda-feira, esta manutenção apresentou um problema, houve um curto-circuito e mais uma vez as duas cidades ficaram sem eletricidade. Para manter os serviços básicos lá de Iranduba, inclusive, a Eletrobras teve que utilizar a usina termoelétrica de Iranduba para que, pelo menos, a energia nesses locais fosse restabelecida. Mas o problema ainda é muito grande e o pior, ainda não tem uma data exata para ser resolvido. A Eletrobras diz que é um problema de alta complexidade e que precisa aí de pelo menos 25 dias. Já se passaram aí alguns dias, uns 4 ou 5 dias, então pelo menos essa população ou essas duas cidades devem ficar com problema de abastecimento de energia elétrica por cerca de 20 dias. Este digamos que é o período que a gente tem de previsão até esse momento, né? Agora, se a Eletrobras vai encontrar uma solução nos próximos dias, uma solução mais rápida, bem, isso aí a gente não tem como afirmar até o momento. A gente sabe que, de fato, as duas cidades passam por uma situação bastante complicada e pela ação de criminosos. E há uma dificuldade muito grande no município de Manacapuru, por exemplo, porque antes de acontecer o roubo desse cabo subaquático, já havia um fornecimento de energia irregular. A prefeitura não havia pago as contas de energia e, por conta disso, por exemplo, a feira do município estava na escuridão. E os feirantes chegam na madrugada para abastecer, então já estão vivendo um problema grande. E agora tem esse problema do furto, e que é um prejuízo para a população como um todo. Você não consegue dormir direito se você não tem energia elétrica, consequentemente não tem como gerar a água e você não tem um abastecimento regular de água na cidade, você não tem como armazenar a comida, né? Quem compra ali a comida para o mês, mantém no congelador, vai perder parte desses alimentos. Quem trabalha com sorveteria, quem vende produtos alimentícios, vai ter também perda, prejuízo grande. Enfim, as consequências são muito graves por conta de um furto que poderia até ter resultado em uma morte de um desses criminosos, né? A gente espera, de fato, que a Eletrobras se empenhe o máximo possível para tentar diminuir esse transtorno, porque a gente está falando de duas cidades que estão do lado de Manaus, né? Estão na região metropolitana. Iranduba é extremamente próximo, para que isso possa ser resolvido quanto antes. Obrigada, Fred, pelas informações. E a polícia conseguiu recuperar materiais que tinham sido roubados de uma empresa de telecomunicações na semana passada. Os equipamentos foram encontrados após uma denúncia anônima. Ninguém foi preso pelo crime até o momento. O roubo à empresa aconteceu na noite da última sexta-feira. Segundo informações levantadas pela polícia, no dia que esse crime foi registrado no Armando Mendes, os criminosos chegaram em um caminhão-baú e entraram na empresa, esperaram os funcionários saírem e aí depois eles entraram lá e conseguiram roubar todo este material aqui. A partir disso, a polícia começou a fazer uma investigação. O detalhe foi que ontem os policiais militares aqui da 30ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia de que um caminhão-baú estaria então retirando alguns materiais e colocando dentro de uma residência na rua Santa Júlia, na Cidade de Deus. A partir disso, a polícia militar foi ao local porque foi acionada para verificar realmente do que se tratava. E quando chegou lá, encontrou todo este material dentro da própria casa, escadas de alumínio, motor de luz, tem furadeira, vários equipamentos aqui, tudo recuperado pelos policiais militares e este material todo trazido aqui para a 30ª SICOM. O Major Daniel Segadilha, comandante aqui da 30ª, tem mais informações para a gente. Major, quando a polícia chegou ao local, encontrou alguém lá ou só tinha o material? Não, somente o material. Graças a essa denúncia anônima que observou as pessoas descarregando um caminhão-baú nessa residência alugada, né, os policiais da 30ª SICOM deslocaram até essa residência e constataram todo esse material lá no interior, mas as pessoas não foram localizadas. A residência tinha sido alugada há pouco tempo? Exatamente, alugada há pouco tempo. O dono do imóvel não fez nenhum contato pessoal com quem alugou, né? Foi tudo tratado via mídia social, enfim, mas não teve um contato pessoal, segundo o proprietário do imóvel. E depois a polícia teve alguma informação para onde esse caminhão foi ou não teve nada disso? Chegou lá, só tinha a mesma residência com o produto e nenhuma pista desses bandidos? Não, não tem uma pista concreta, né? Foi feito as diligências ali em torno do local, mas nenhum caminhão foi localizado. A polícia acredita então que
tudo que eles conseguiram levar no dia do crime, do roubo, lá no Armando Mendes, na última sexta-feira, estava dentro dessa casa ou tem outra parte que ainda precisa ser recuperada? A polícia trabalha com essa hipótese? A Polícia Civil vem trabalhando nessa situação, né? A maioria do material está aqui, mas ainda tem bastante coisa que não foi localizada. Agora, no dia que esse crime aconteceu, os bandidos premeditaram tudo isso, né? Esperaram a saída dos funcionários, inclusive a Polícia Militar foi acionada, né? Exatamente. Então, eles estacionaram o veículo caminhão-baú em frente à empresa, aguardaram todo mundo sair do local, renderam o vigia e iniciaram aí o carregamento do caminhão-baú com esse material. Ok, muito obrigado, viu, comandante aqui da 30ª Companhia Interativa Comunitária. Com parte do material que foi recuperado, a empresa deve receber isso aqui já nos próximos dias, inclusive nas próximas horas, se for o caso, né? Tem que registrar que esta materialidade aqui foi recuperada e que continua, então, a investigação para conseguir encontrar o restante do material e também para conseguir chegar até os suspeitos, já que, por enquanto, ninguém foi preso. E no próximo bloco, a gente traz os detalhes dos cursos oferecidos pela UEA no interior do estado. E vamos falar também de carnaval. A Secretaria de Cultura faz concurso de máscaras e fantasias. E a gente apresenta o enredo da grande família para o desfile deste ano. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.